Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 886 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. Já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp que está cheio de gente interessada, seja concurseiro, profissional do direito, enfim, tudo isso fortalece demais esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, iniciando com os julgados da Corte Especial. Primeiro deles inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o STJ é competente para processar e julgar portadores de cargos vitalícios arrolados no artigo 105, inciso 1 da Constituição, pela prática de crimes, ainda que não relacionados ao exercício da função pública. Então, gente, vamos lá. Onde é que esse debate aqui surge? Surge lá na Ação Penal 937, que ela trata sobre uma restrição do foro por prerrogativa de função. Naquela oportunidade, decidiu-se que o foro por prerrogativa de função ele só seria aplicável quando o crime em questão tivesse alguma relação com o cargo público que aquele indivíduo exerce. Ou seja, o Zezinho é deputado federal. Ele está sendo denunciado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, como é que fica? Ele vai ter foro por prerrogativa de função no STF? Não, não vai, porque não tem nenhuma relação com a função. Agora ele está sendo denunciado por uma questão relacionada a desvio de verba pública. Aí ele tem foro por prerrogativa de função no STF, né? Tratando aqui de um deputado federal, por isso o STF. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Agora, qual é a questão, gente? É que a ação penal 937 não tratou de cargos vitalícios. Ela tratou de cargos eletivos, de cargos transitórios, não é? E essa lógica, ela faz muito sentido quando nós tratamos desses cargos eletivos, mas realmente começa a deixar de fazer sentido em relação a determinados cargos. Onde é que isso fica latente, assim, de verdade, né? É no cargo de juiz, no cargo, enfim, nos cargos de juiz, desembargador, enfim, porque imagina só. Imagina que é um desembargador, ele cometeu um crime. E aí esse crime não tem nada a ver com a função de desembargador. Ele vai responder no primeiro grau, imagina, perante um juiz que está vinculado ao tribunal no qual ele é desembargador. Nossa, fica uma pressão política feia para cima desse juiz, não fica? Então, olha só, será que nesse caso faria sentido deixar esse juiz de primeiro grau julgar o desembargador? Ou será que seria melhor levar isso lá para o âmbito do STJ? Aí, gente, verificou-se, né, que realmente não, nesse caso faz mais sentido que o STJ julgue, independentemente do caso. Mas aí o Ministério Público olhou e disse: "Ei, eu? Por que que o juiz é melhor do que eu?" Enfim, foi virando inicialmente, né, um debate meio assim, não é? Até que o STJ ele chegou num critério que seria o seguinte: olha, se for cargo vitalício, aí nós vamos preservar esse foro por prerrogativa de função sempre. Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque aqui, no cargo vitalício, esse foro ele está muito mais ligado com a manutenção institucional, não é? Porque, querendo ou não, eu sei que eu fiz essa menção meio jocosa, né? Do membro do MP, dizendo, porque que ela é melhor, mas não, né? Na verdade, mesmo, por exemplo, um procurador de justiça, ele tem, querendo ou não, uma força política muito forte dentro do Tribunal de Justiça, em relação também aos juízes, não é, de primeiro grau. Então, assim, realmente, né, são instituições que estão muito interligadas. Então, faz sentido realmente que, nesses casos, foro por prerrogativa de função, ele independa
da matéria, tá? Então, por conta disso, há um tema afetado no STF, é o tema 1147, mas ele ainda está pendente de julgamento, mas enquanto isso, o STJ, com decisão da Corte Especial, já afirma que no âmbito do STJ, adota-se esse critério, tá? Então, se for cargo vitalício, independe da matéria para que haja foro por prerrogativa de função. Então, como é que ficou o destaque? O STJ é competente para processar e julgar portadores de cargos vitalícios arrolados no artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal, pela prática de crimes ainda que não relacionados ao exercício da função pública. Próximo julgado da primeira turma do STJ diz respeito à Lei 12.409 de 2011 e eu vou ler só o destaque desse julgado, tá? Segundo o STF, em casos de demandas relativas à indenização securitária vinculada ao FCVS, quando a solicitação de participação da Caixa Econômica Federal e da União, com manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no feito, o marco temporal para determinar a competência da Justiça Federal é quando, na entrada em vigor da MP 513 de 2010, existia sentença prolatada. Se esse julgado é importante para você, ele está muito bem explicado, bem aprofundadinho lá no material escrito, tá? Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: na hipótese de omissão de rendimento na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário rege-se pelo artigo 171, inciso 3 do CTN. O termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Tá, então pensa só comigo. Nós temos o Imposto de Renda Pessoa Física, que é um tributo que ele é lançado por homologação. Como é que funciona isso? Eu, por exemplo, Bruno, eu declaro o meu imposto de renda e, posteriormente, essa minha declaração é homologada ou não, não é? É homologada ou não. E aí, com a homologação, é realizado o efetivo lançamento. Beleza. Existe uma diferença em relação ao termo inicial do prazo decadencial para essa homologação, que o prazo é 5 anos, tá? Mas qual é o termo inicial? Aí depende. Se eu simplesmente realizei a declaração, mas não paguei nada, o termo inicial é o primeiro dia útil do exercício seguinte. Agora, se eu paguei ainda que parcialmente, aí o termo inicial é o pagamento. E aqui nesse caso, né, só não será o pagamento, em regra, se houver dolo, fraude ou simulação. Então, beleza. O que aconteceu no caso concreto? Imagina que a Mariazinha, ela declarou o imposto de renda dela, mas ela deixou de declarar uma determinada renda. E declarou o restante, pagou em relação ao restante. E aí? Qual vai ser o termo inicial do prazo decadencial do fisco em relação ao tributo que era devido em relação a essa renda? Qual é o termo inicial? Houve pagamento parcial aqui? Não houve? Gente, o STJ entendeu que não. Entendeu? Que como foi uma renda que por completa deixou de ser declarada, então não é possível entender que houve uma declaração parcial, porque isso enlargueceria de forma excessiva a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Gente, questionável, especialmente porque no caso concreto, sabe qual foi a renda que ela deixou de declarar? Foram juros decorrentes do atraso do pagamento de um aluguel que ela tinha direito. Ela declarou o aluguel, mas não declarou os juros. E aí, acredite ou não, mas o STJ, o malvado STJ, entendeu que não houve pagamento parcial, que na verdade o que houve foi não declaração de uma renda por completo, e com a não declaração por completo dessa renda, o termo inicial do prazo decadencial seria o primeiro dia útil do exercício seguinte. Então, é isso, né? Como é que ficou o destaque?
Na hipótese de omissão de rendimento na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário rege-se pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. O termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Seguindo em frente, próximo julgado, agora iniciando os julgados da segunda turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: aplica-se o princípio da fungibilidade recursal no que concerne ao recurso cabível contra a decisão que somente homologa os cálculos no âmbito de cumprimento de sentença. Então, vê só, qual é a natureza da decisão que homologa os cálculos no cumprimento de sentença? Depende. Eventualmente, essa decisão, ela extingue o processo. Eventualmente, essa decisão, ela simplesmente dá continuidade ao processo de execução. Então, por exemplo, imagina que eu apresentei aqui os cálculos da minha execução em face da Mariazinha, o juiz reconheceu que realmente Mariazinha me deve R$10.000, eu vou só continuar com a execução. Então, aqui é uma decisão interlocutória, né? E aí, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. Mas se for, por exemplo, uma dívida do poder público, e aí simplesmente o juiz determina a expedição de um RPV, né, uma requisição de pequeno valor, aí nós já temos uma situação diferente, né, porque aqui já se extingue o processo de fato. Então aqui já aparece que cabe então uma apelação. E aí, por conta disso, existe realmente uma oscilação jurisprudencial. A súmula 118 do STJ traz que o recurso cabível aqui é o agravo de instrumento, mas há precedentes do STJ também dizendo que é apelação. E aí, como é que fica, não é, essa situação? Já que há uma dissonância jurisprudencial, aí, gente, aplica-se a fungibilidade, tá? Que o STJ decidiu foi isso. É possível, sim, aplicar a fungibilidade recursal, porque, de fato, existe uma dúvida razoável sobre qual é o recurso cabível. Então, como é que ficou o destaque? Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal no que concerne ao recurso cabível contra a decisão que somente homologa os cálculos no âmbito do cumprimento de sentença. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o herdeiro e o espólio são legítimos para pleitear a repetição de valores de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida, por se tratar de crédito patrimonial transmissível com a herança, independentemente de prévio requerimento administrativo do titular em vida. Então imagina aí que a Tereza era servidora pública, ela tinha neoplasia maligna, né? Então ela tinha câncer, e ela, por conta disso, tinha direito à isenção de imposto de renda, mas ela não chegou a pedir essa isenção na via administrativa. O que aconteceu? Terezinha morreu. Infelizmente, Terezinha morreu. A pergunta é: o espólio ou mesmo os herdeiros podem propor uma ação requerendo esse direito, mesmo após a morte de Terezinha, não é? Então, a restituição dos valores que ela pagou indevidamente, posto que ela deveria ser isenta do imposto de renda, é possível, tá? Então, olha só, primeira coisa, não se exige que o contribuinte tenha formulado o requerimento administrativo em vida. Então, mesmo sem o requerimento administrativo, vai ser possível sim propor essa ação judicial. Segunda coisa, gente, a natureza personalíssima dessa moléstia grave não impede a transmissão de um crédito aqui que é de natureza patrimonial. Então, é possível sim, tá? É um crédito de natureza patrimonial e por isso sim é possível. E o último ponto, que essa decisão, ela visa evitar o enriquecimento ilícito do fisco. Né? O fisco já é muito rico, não precisa ficar mais rico ainda de forma ilícita. Então, como é que ficou o destaque? Os herdeiros ou o espólio são legítimos para pleitear a repetição de valores de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida, por se tratar de crédito patrimonial transmissível com a herança, independentemente de prévio requerimento administrativo do titular em vida. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido no Código Tributário Nacional,
destaque da seguinte forma. E aqui muita atenção, porque eu só vou ler o destaque também, se esse julgado for importante para você, está bem explicadinho, bem aprofundado lá no material escrito. Então, os créditos tributários com vencimento posterior à data da publicação da Lei 14.740 de 2023 não podem ser incluídos no Programa de Autorregularização Incentivada, o PAI, sob pena de admitir a concessão de anistia a infrações futuras. Seguindo em frente agora, julgados da terceira turma, o primeiro foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma. Na hipótese de entrega voluntária de recém-nascido, o exercício tempestivo do direito de retratação ou arrependimento pelos pais biológicos não implica a automática revogação da adoção, podendo tal direito ser relativizado quando evidenciada a consolidação da situação fática em observância ao princípio do melhor interesse da criança. Então, olha só. O que diz o artigo 166, parágrafo 5º? Aqui a gente está tratando daquele procedimento de entrega da criança recém-nascida para adoção, tá? O que diz o artigo 166, parágrafo 5º? O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1º desse artigo. E os pais poderão exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data da prolação da sentença de extinção do poder familiar. Olha só. Então, nós temos aqui duas coisas diferentes, retratação e arrependimento. O consentimento para a entrega da criança para adoção, ele é retratável até a data da audiência que trata sobre essa entrega, essa retratação. Agora, o arrependimento é no prazo de 10 dias após a sentença que extingue o poder familiar. Agora, gente, pensa só comigo. O legislador, quando trouxe esse arrependimento em 10 dias, ele parte de um pressuposto que é qual? De que essa ação, não é que trata sobre a entrega da criança para adoção, ela vai ter uma tramitação rápida, não é preferencial, prioritária, não é algo que realmente não vai passar anos e anos para ser julgado. Mas no caso concreto assim, ó, Mariazinha engravidou, ela não quer ter o filho, e aí ela ainda grávida informa ao juízo da infância e juventude que pretende colocar essa criança à disposição para adoção. Ela entrega a criança assim que a criança nasce, ainda na primeira semana de vida dessa criança vai para o seio de uma outra família, lá permanece, e aí quando essa criança já tem 4, 5 anos de idade, aí é que finalmente o juiz vai sentenciar com a extinção do poder familiar da Mariazinha. Aí a Mariazinha, dentro do prazo de 10 dias, ela se manifesta dizendo que se arrepende e que quer a filha dela de volta. Gente, aí vem aquela pergunta, e aí, o que a gente faz, né? O que a gente faz com esse limão aqui na nossa mão? É automático, né, esse arrependimento? É um direito potestativo de pegar a criança de volta? Então, sei lá, passou 5 anos para ser julgada a ação, a criança cresceu no seio familiar, e aí a mãe tem o direito potestativo de ir lá e pegar a criança de volta, a mãe biológica? Não, tá, gente? O STJ entendeu que não. Aqui, na verdade, deve-se ler com observância dos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, realmente, não vai ser possível de forma automática determinar a evolução dessa criança em virtude da desistência, do arrependimento da mãe. Beleza, gente? Como é que ficou o destaque? Na hipótese de entrega voluntária de recém-nascido, o exercício tempestivo do direito de retratação ao arrependimento pelos pais biológicos não implica a automática revogação da adoção, podendo tal direito ser relativizado quando evidenciada a consolidação da situação fática em observância ao princípio do melhor interesse da criança. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é admissível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o magistrado induz o jurisdicionado em erro.
Então vamos lá, só para contextualizar aqui o caso concreto. Vamos pensar numa ação de exigir contas, que é um procedimento que é um pouco peculiar porque ele é bifásico. Você tem primeira fase em que se decide se é ou não o caso de exigir contas. Então, eu proponho ação contra a Mariazinha, dizendo: Mariazinha, preste contas. E aí, o que o juiz vai dizer primeiro? Opa, calma aí. Mariazinha precisa prestar contas ou não? Se disser assim: não, Mariazinha não precisa prestar contas. Qual a natureza dessa decisão? É uma sentença, está encerrando, não é? Não precisa, não é? Mariazinha não tem obrigação nenhuma, fique na sua, não é? É uma sentença. Agora, se o juiz diz: Mariazinha, presta as contas aí, né? Você precisa prestar as contas, sim. Qual a natureza aqui? É uma decisão interlocutória. O que cabe? Cabe agravo de instrumento, né? Aí, ao final, né, caso o processo continue, aí prestadas as contas, ao final vem uma decisão que trata sobre as contas prestadas, beleza? Agora, imagina assim, ó. Imagina que o juiz proferiu uma decisão, tá? E ele chamou essa decisão de sentença. E ele disse assim, ó, cabe julgamento antecipado do mérito, ele sentencia, né? Ele sentencia, né? Ele decide, não é? De acordo com aquilo que ele entende. Ao final, ele até fixa o honorário de sucumbência. Aí o advogado vai lá e, apelação, pô. Sentença aqui, apelação. Chega no tribunal, o desembargador diz não. Aí cabia um agravo de instrumento, tá errado, então não vou aceitar. Aí tu diz, pô, eu vim até aqui para me tirar de otário, né? Pô, o juiz chamou de sentença. O juiz disse assim, ó, anuncia o julgamento antecipado do mérito, ele fixou honorários no final e acima de tudo, ele botou bem grande lá assim, ó, sentença. Aí vai vir um desembargador me dizer que não vai aceitar meu recurso, porque na verdade ali é uma decisão interlocutória. Gente, ninguém é palhaço, né? Então, que o STJ disse, gente? Que o juiz não pode induzir o jurisdicionado em erro. Era óbvia a solução aqui de apresentar uma apelação. Agora, se o juiz errou, se era uma decisão interlocutória escrever sentença, fraqueza do juiz, né? Mas o jurisdicionado não pode ser prejudicado por isso. Então, como é que ficou o destaque? É admissível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o magistrado induz o jurisdicionado em erro. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial. E eu sei bem que você vem sempre aqui, mas você nunca teve a curiosidade de acessar nosso site e conhecer nosso Clube da Lei. Tem cadastro até gratuito lá. Faz o cadastro, vê se você gosta e vem conhecer esse clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais, a todos os nossos planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. O valor é super acessível, de verdade. Se você parcela em 12 vezes, né, no plano anual, não dá o valor de uma pizza e você não precisa comprar um plano novo para cada edital que sai, tudo lá na faixa, incluso com uma única assinatura. Então vem fazer parte, com certeza vai ser um grande diferencial nos seus estudos e vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial na tua prova de títulos. Seguindo em frente, próximo julgado é da 4ª turma do STJ, foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a indenização do seguro DPVAT não é devida quando o acidente ocorreu durante a prática de ilícito penal doloso envolvendo o próprio veículo objeto do roubo, por afastar a aleatoriedade do contrato e o interesse legítimo segurável. Gente, olha a cara de pau do cidadão. Imagina que o Caio, ele rouba um veículo, um carro, uma moto, enfim. E aí ele foge da polícia. E nessa fuga, o que acontece? Ele se acidenta. Aí o que ele pensa? Olha aí, fui contemplado. Sofri um acidente de moto. O que eu vou fazer? Quero poder PVAT. Né? Todo mundo tem direito, por que eu também não tenho? Aí, gente, o que o STJ disse? Disse, olha, o DPVAT, ele é um seguro obrigatório, né? Ele tem uma finalidade realmente social e ele dispensa prova de culpa.
não é mesmo que você seja culpado pelo acidente, você vai ter direito a seu DPVAT. Mas, gente, culpa é diferente de dolo. O DPVAT, ele não vai cobrir um evento doloso. Então, por exemplo, aquela pessoa que pula na frente do carro para ser atropelada e ganhar um DPVAT. Não pode, né? Realmente, esse não é um risco coberto. E da mesma forma, gente, existe o dolo eventual, que é aquela pessoa que ela assume o risco de uma determinada situação. Então, por exemplo, eu não, né? Que eu não faço isso, mas o Caio aqui do nosso exemplo roubou uma moto e saiu dando fuga da polícia. Ele claramente se colocou em risco de sofrer um acidente, né? Ele vai pedir DPVAT? Ele vai ter direito ao DPVAT? Não, né? Por quê? Porque essa situação de risco que ele se colocou de forma livre e consciente retira a aleatoriedade que é inerente ao seguro DPVAT, beleza? Não é, gente, aqui uma sanção moral, tá? Não é essa questão, o STJ deixou isso bem claro, né? Não é por dizer, você estava roubando, é feio, não vai receber, não é isso. Não é uma questão moral. Apesar de que é até relevante, né, a questão moral nesse caso. Mas, enfim, não é isso. É realmente porque não é um evento coberto, não é uma situação em que a pessoa dolosamente se coloca em um risco iminente de sofrer um acidente. Não há como, de fato, você socializar esse tipo de risco. Até porque, pensa só comigo, a gente vai socializar o risco de uma pessoa sofrer um acidente em uma fuga da polícia, né? Ele praticou um crime, está fugindo da polícia. Tem o risco dele se acidentar. Vamos socializar esse risco, né? Para não ficar um risco muito grande para ele. Vamos pagar uma indenização e a sociedade toda paga. Fica feio, não fica falando desse jeito? Então, não dá não, né? Então, boa tentativa, destaque ficou assim. A indenização do seguro DPVAT não é devida quando o acidente ocorreu durante a prática de ilícito penal doloso, envolvendo o próprio veículo objeto do roubo, por afastar a aleatoriedade do contrato e um interesse legítimo segurável. E, gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Porque já estamos com quase 30 minutos, mas eu já volto de imediato com a parte 2 e eu te aguardo lá, não vai fugir não, tá bom?